Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre a inspiração e iluminação. Nesse vídeo nós vamos ter por base aí o tópico 4 do nosso livro de hermenêutica bíblica, que vai falar sobre a diferença entre inspiração e iluminação. Primeiramente, a inspiração. Paulo, ele está instruindo a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 a 17, dizendo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse verso e outros nos fala sobre a inspiração das Escrituras. A palavra grega para inspirado por Deus é theos, que significa soprado por Deus. A palavra grega theos significa Deus e pneutos quer dizer respiração, hálito. O apóstolo Paulo ele utilizou este termo para indicar que a Escritura foi inspirada por Deus. Esse é o seu sentido principal, ou esse é o sentido principal da palavra inspiração. A inspiração permitiu que os escritores produzissem as palavras que Deus queria. Sendo assim, acreditamos na inspiração total e não somente uma parte das Escrituras. A Bíblia é de origem divina e humana, simultaneamente. Ela é divina porque provém de Deus e humana porque Deus usou cada escritor com as suas específicas habilidades e qualidades. Sendo assim, as qualidades pessoais e os tipos literários dos autores humanos eram reais, mas haviam sido preparados por Deus de maneira oportuna para serem usados como seu instrumento na escrita das Escrituras. Já a iluminação, a Bíblia ela nos demonstra que a compreensão das verdades espirituais requer a orientação do Espírito Santo, conforme João 16, 13, 14, que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, então, ele é essencial para entender as Escrituras. Sem a iluminação do Espírito Santo, seria impossível para os crentes compreenderem os ensinamentos das Escrituras. A iluminação espiritual faz o crente entender a esperança e a herança em Cristo, para viver de acordo com a nova vida que Deus lhe deu. Efésios 1, 17 e 18 indica que o Espírito Santo dá a sabedoria e a revelação concernentes a Jesus Cristo e abre os olhos do entendimento para podermos conhecer os planos de Deus. Ele auxilia os fiéis a terem uma compreensão mais clara e aprofundada das Escrituras. Isso inclui compreender as profecias, as doutrinas, a unidade das Escrituras e que Deus disse ao seu povo sobre o passado, o presente e o futuro. Deus iluminou os crentes com o Espírito Santo para que nós pudéssemos compreender o que nós estamos lendo e aplicarmos à nossa vida espiritual. O Espírito Santo é aquele que, além de nos iluminar para entendermos as Escrituras, nos capacita a viver de acordo com ela. Portanto, é extremamente importante para os crentes buscarem a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Bíblia. Além da iluminação do Espírito Santo, Deus escolheu homens e mulheres e os capacitou para edificar a igreja na palavra de Deus. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo instruiu a Timóteo a ensinar as verdades do Evangelho. A palavra ensinar em grego é didasko e significa instruir ou treinar. O papel do professor é importante para que a igreja
possa aprender. Por quê? Porque a igreja precisa entender as Escrituras. Os professores são necessários para que a igreja cresça e amadureça. Primeiro, Paulo instrui Timóteo a ensinar as verdades do Evangelho. Timóteo era um jovem ministro que precisava da ajuda de ministros mais velhos para ensiná-lo. Esses ministros mais velhos eram chamados de presbíteros, em grego, ancião, e o termo significa literalmente um homem mais velho. Esses anciãos também eram chamados de bispos e eram responsáveis por guiar a igreja. Esses primeiros líderes da igreja entendiam que precisavam da ajuda de outros mestres para ensinar o povo. Os primeiros líderes da igreja, eles entendiam que eram responsáveis por ensinar o povo. No entanto, eles estavam cientes de que precisava da ajuda de outros professores para fazê-lo. Eles não queriam ser os únicos responsáveis, mas se viam como parte de uma equipe de professores. A igreja primitiva entendia que precisava de ajuda de professores que quisessem ensinar todas as pessoas. Um professor é alguém que transmite conhecimento e compreensão de algo. Portanto, um professor é necessário para que a igreja precise entender as Escrituras. Os professores são necessários para que a igreja cresça e amadureça. A igreja precisa de mestres porque lhes trazem compreensão e conhecimento da palavra de Deus. Os mestres são necessários, pois auxiliam no amadurecimento da igreja. Efésios 4:11 nos diz que Deus deu mestres e doutores para o aperfeiçoamento da igreja. Então, nós temos a revelação e a iluminação e também o auxílio de mestres para auxiliar no amadurecimento da igreja. Que Deus abençoe a tua vida e nos vemos no próximo vídeo.